Olá pessoal, hoje iremos conhecer o Velociraptor, ladrão veloz, do latim velox, veloz, e raptor, ladrão. É um dinossauro terópode dromeossaurídeo que viveu no final do período Cretáceo, de 75 a 70 milhões de anos atrás, final da Idade Campaniana ou início da Maastrichtiana, na região central da Ásia. Na época, um ambiente árido coberto por dunas de areia e rios intermitentes. Era um predador ativo e ágil, que atacava pequenos mamíferos, répteis, aves e dinossauros menores, mas também se alimentava de carcaças oportunamente. De tamanho médio, atingia 2,1 metros de comprimento, 50 centímetros de altura nos quadris e 15 a 20 quilogramas. Apesar de ser menor que outros dromeossaurídeos, como o Deinonychus e o Achilobacter, o Velociraptor compartilha muitas de suas características anatômicas. Era um carnívoro bípede emplumado, com uma cauda comprida e uma grande garra raptorial, típica dos dromeossaurídeos e troodontídeos. Ainda assim, pode ser distinguido pelo crânio longo e baixo, que podia medir até 25 centímetros de comprimento, com um focinho curvado para cima. As maxilas, relativamente fracas, eram delineadas por 26 a 28 dentes em cada lado, bem espaçados e serrilhados, com serrilhas mais profundas em suas bordas traseiras. Capaz de detectar uma ampla gama de frequências sonoras e dotado de um excelente olfato, segundo análises do endocrânio, o Velociraptor podia rastrear presas com facilidade. O tamanho dos anéis escleróticos, anéis ósseos do que suportam os olhos, indica que ele tinha hábitos noturnos. As mãos do Velociraptor eram grandes e possuíam 3 dedos. O primeiro dígito era o menor, e o segundo, o maior, com garras curvadas, de construção e flexibilidade semelhantes às dos ossos das asas de aves modernas. A estrutura dos ossos carpais, do pulso, impedia que as mãos fossem rotacionadas para baixo, movimento de pronação. Assim, elas tinham que ser mantidas com as palmas para dentro. Vestígios de pequenas protuberâncias, papilas ulnares, pontos de fixação de penas, nos ossos do antebraço provam que o Velociraptor tinha remiges, penas das asas, de aspecto já bastante moderno. Ele não podia voar, devido às suas asas que serem curtas em relação ao corpo. Porém as penas podem ter servido para outros propósitos, como atrair parceiros, mantê-lo aquecido, cobrir o ninho ao chocar os ovos ou aumentar a velocidade e o impulso quando corria por terrenos em aclive. Com pernas alongadas e musculosas, poderia atingir cerca de 40 km por hora. A cauda comprida e rígida agia como um leme, ajudando a mudar de direção. Nos pés, como em outros terópodes, o primeiro dígito era vestigial, mas os dromeossaurídeos, incluindo o Velociraptor, têm a particularidade de apoiarem-se em apenas 2 dedos. O segundo dígito era altamente modificado e mantido retraído, alto do chão, portando uma grande garra em forma de foice. Esta garra, que podia passar de 6,5 centímetros de comprimento em sua curvatura externa, não parece ter sido afiada o suficiente para cortar carne e estripar vítimas, mas funcionaria bem para perfurar. Por causa de diversas semelhanças anatômicas com as aves de rapina existentes, especialmente as proporções das pernas e dos pés, acredita-se que o Velociraptor saltava sobre sua presa e fincava nela suas garras curvas para segurá-la, enquanto se alimentava do animal ainda vivo. Seus braços eram capazes de exercer bastante força, mas, cobertos de penas, também podiam ser abanados para equilibrá-los sobre a refeição que se debatia, juntamente com a cauda servindo de contrapeso. Essas adaptações, em conjunto, podem estar relacionadas à origem do bater das asas em dinossauros paravianos, para aves. Durante uma expedição do Museu Americano de História Natural, ao deserto de Gobi, na Mongólia, em 1923, Peter Kaisen encontrou o primeiro fóssil de Velociraptor conhecido da ciência, um crânio esmagado, mas completo, associado a uma das garras raptoriais, a qual acreditava-se que era da mão. No ano seguinte, o paleontólogo Henry Fairfield Osborn designou os 2 elementos como holótipo do novo gênero Velociraptor e da espécie Velociraptor mongoliensis. De 1963 a 1971, cientistas soviéticos, poloneses e mongóis recuperaram vários outros fósseis, o mais famoso deles sendo o espécime conhecido como dinossauros lutadores, que preserva um Velociraptor lutando com um protoceratops. Entre 1988 e 1990, uma equipe sino-canadense encontrou vestígios no norte da China e, em 1990, uma expedição mongol-americana descobriu diversos esqueletos bem preservados de V. mongoliensis.
Uma segunda espécie, Velociraptor osmowski, homenagem à paleontóloga polonesa Agnieszka Osmowska, foi batizada por Pascal Godefroy e colegas, em 2008, a partir de material de um crânio encontrado por pesquisadores chineses e belgas na Mongólia Interior, China, em 1999.